Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais de Estar em Sintonia. Segunda-feira, dia 31 de março de 2025, passam 4 minutos das 18 horas e à segunda-feira, como é hábito, rimamos com Sintonia de Ataque. Na primeira parte olhamos para o Campeonato de Portugal e para a Divisão de Elite da São Paulo de Aveiro. Na segunda parte olhamos para a Liga 3 e para a Segunda Liga, num fim de semana que fica marcado por haver aqui notícias importantes do Campeonato de Portugal. A manutenção garantida já por parte do União de Lamas, o Beira-Mar que com a vitória na Guarda consegue também um passo importante, vamos perceber na opinião dos nossos craques de microfone se é em direção à manutenção ou não. Temos também connosco Paulo Mendes hoje, bem-vindo Paulo, que conseguiu também este fim de semana a manutenção do Sinfãs na Série B do Campeonato de Portugal, e aqui também a divisão de Elite da São Paulo de Aveiro, dizer que está verdadeiramente ao rubro, com um fim de semana marcado com muitos golos e com também muitas emoções. Eu ia dizer sobressaltos, não houve sobressaltos porque depois do final a coisa acabou por se compor, mas houveram muitas emoções durante este fim de semana no Campeonato de Elite da São Paulo de Aveiro, e é exatamente por aí que vamos começar, pela divisão de Elite da São Paulo de Aveiro. Campeonato SABSEG, divisão que está então a entrar na sua reta final, 27ª jornada, Bustelo 1, Joé Force 3, Recreio de Águeda 6, Cocojanches 1, Vista Alegre 2, Moriz 2, Fiens 2, Albeiro Bairro 0, Alba 0, Alvarense 2, o Canedo 2, Sporting Espinho 5, Lobão 2, Relâmpago Nogueirense 1, a Banca 4, Passos Malandro 2 e o Florreiro 2, Pampilhosa 1. Dar nota também que a partir de agora iremos juntar a classificação também porque nesta altura já é quase inevitável não falar de forma associada aquilo que é a classificação e os resultados, um bocadinho como acontece no Campeonato de Portugal. A Folgueira é líder com 73 pontos, segundo Alvarense com 72, terceiro Sporting Espinho com 65, quarto Joé Force com 45, quinto Lobão com 38, sexto Recreio de Águeda, Moriz e Fiens com 37, nono Passos Brandão com 36, décimo Alba com 35, décimo primeiro Relâmpago Nogueirense com 31, décimo segundo Banca com 30, décimo terceiro Vista Alegre com 29, décimo quarto Pampilhosa com 28, décimo quinto Canedo e Albeiro Bairro com 23, décimo sétimo Cocojanches com 21 pontos, décimo oitavo Bustelo com 17. Falta ainda decidir aquela situação do jogo entre Bustelo e Canedo, daí esta classificação não ter atribuído a pontuação desse jogo. Recordamos que na altura, quando dessa realização desse jogo, não havia policiamento, e daí haver então essa nota que tem menos um jogo na tabela classificativa. João, vamos começar por ti, vamos deixar o Paulo aqui um bocadinho em stand-by, já lá vamos também falar um bocadinho com ele, mas olhando um bocadinho para o fim de semana desportivo do Campeonato de Elite de São Paulo de Aveiro, para o Campeonato SABSEG, olhando para aquilo que é a tabela classificativa, para aquilo que foram os resultados, o que é que te apraz dizer deste fim de semana? Boa tarde Filipe, boa tarde aos meus colegas aqui no painel e também um cumprimento especial para o Paulo, também cumprimentar os nossos ouvintes. Vou começar pelo Lobão Relâmpago e depois dou a minha opinião sobre a jornada. Vínhamos de uma derrota em Passos Brandão contra uma equipa também do Conselho e neste caso o nosso adversário era o Relâmpago. Já tínhamos jogado contra o Relâmpago 2 vezes, já sabíamos que iríamos ter um bom desafio pela frente, mas acho que demos uma grande resposta à derrota da semana passada e fizemos uma primeira parte quase perfeita. Eu digo quase porque acabámos por sofrer o golo antes do intervalo, mas chegámos ao 1-0 através de Zé António logo aos 3 minutos, com uma grande jogada da nossa equipa, e aos 16 fazemos o 2-0 com um grande golo do Ajala e também através de uma grande jogada, e temos o 3-0 várias vezes para fazer, e acredito que o jogo poderia ficar resolvido já na primeira parte, mas não o fizemos. O Relâmpago acaba por reduzir a vantagem, e antes do intervalo, um golo algo confuso, e acaba por nos deixar um pouco desconcentrados. Foi um momento que nos deixou um pouco desconcentrados, até porque estávamos a fazer uma primeira parte perfeita. Quanto à segunda parte, acho que nunca tivemos intranquilos no jogo. Acho que soubemos gerir o jogo. Logicamente o Relâmpago, a perder, procurou lutar por um resultado mais positivo, mas penso que a segunda parte foi toda controlada por nós, e o nosso guarda-redes Vitória apenas foi chamado a intervir uma vez. Foi uma vitória justíssima, acho que fomos superiores durante todos os 90 minutos e queremos continuar neste registro. Quanto à jornada, acho que foi uma jornada com muitos golos, mas não me parece que haja aqui nenhum resultado surpreendente. Os 3 candidatos acabaram por vencer, embora a Flogredo com alguma dificuldade. Destaco aqui a vitória do Avanca, que já leva uma sequência bastante positiva e leva
3 ou 4 vitórias seguidas, e as 3 equipas que se encontram em zona de despromoção acabaram por não pontuar e começa a ficar bastante complicada as contas no fundo da tabela. Paulo, bem-vindo aqui, olhando para o campeonato, um campeonato que conheces bem, embora agora os teus desafios sejam diferentes, sejam outros, acabas certamente por manter sempre aqui um olhinho aquilo que se passa no campeonato de SASEG. Como é que vês o campeonato este ano, como é que vês a classificação e os resultados deste fim de semana? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde a todos, aqui em especial ao painel, é um gosto estar aqui. Pronto, relativamente ao campeonato de SASEG, este ano não tenho acompanhado tanto, porque também não posso desfocar muito daquilo que é a minha realidade, mas claro que tenho acompanhado acima de tudo aqui o campeonato dos 3 candidatos, o Espinho, o Ovarense e a Flowgrade, e só tenho pena que o Espinho não ande, já esteja um bocado descolado, e tendo em conta a regularidade que a Flowgrade e a Ovarense têm revelado, já não acredito que o Espinho possa lá chegar, infelizmente, porque seria mais interessante ter esta reta final a 3, mas com esta reta final com estes 2 candidatos, com a Ovarense e com a Flowgrade, já ligeiramente destacados, vamos ter campeonato até ao fim, na minha opinião. Acho que pode também, ainda há aqui o jogo Flowgrade-Ovarense, que em caso de vitória da Flowgrade, aí acredito que já dificilmente o campeonato escapa à Flowgrade, mas é um jogo, como diz o Sr. Carlos, de tripla. As 3 pode haver a vitória de qualquer uma delas e o empate, e acho que o campeonato pode decidir-se aí, como pode embrulhar ainda mais a decisão e arrastá-la até ao fim, mas está a ser estes 2 da frente, a Flowgrade e a Ovarense, tem feito um campeonato de uma regularidade tremenda. Carlos Silva, olhando para a classificação, olhando para os resultados, começamos a entrar na fase das decisões, pelo menos para algumas equipas, perceber se ainda podem lutar por algo mais no topo da atual classificativa, se fogem da fase de despromoção. Lembrar que em caso de descida de alguma equipa, neste caso só o Beira-Mar, é que poderia colocar em risco. Em caso de descida do Beira-Mar, em vez de serem 3, descem 4 equipas deste campeonato. É aqui uma situação que acaba por pelo menos mais 2 semanas deixar aqui em Salvoroso, acredito eu, algumas equipas da parte inferior da tabela classificativa. Boa tarde. Para si, boa tarde ao Paulo Mendes, é sempre um gosto tê-lo por aqui, deu-nos aqui muita luta durante muito tempo, noutras épocas, para o João e para o Diniz, e lá para casa também. A minha opinião é a seguinte, e ainda disse a semana passada, há aqui um campeonato para 3 equipas, e há um campeonato para os outros. Os de meio da tabela ficarem o melhor possível, para jogar para a Europa, para jogar para a Liga de Conferência, para jogar para esses campeonatos. Depois os de cá de baixo, que todas as semanas vai haver jogos entre estas equipas, e eles têm que ser competentes. Nós temos de perceber que acontecem resultados aqui imprevisíveis, porque o futebol, estou sempre a dizer, o futebol de hoje não é o mesmo de há 10 anos ou 15 anos. O futebol de hoje os treinadores já têm 4 adjuntos no mínimo, 5, 6, estudam as equipas e depois há pequenos pormenores em que se ganham os jogos. Eu costumo dizer muitas vezes, porque é que esta equipa foi ganhar a colar? Por exemplo, nós estamos a ver aqui uma equipa como a Banca, por exemplo. Trocou de treinador, começou mal e já vem 4 ou 5 semanas seguidas a pontuar. Já está cá em cima, praticamente já não está a soro, já está a respirar mais ou menos. Vai ter na próxima semana mais uma final contra o Lobão, aqui contra a equipa do João. E se eles ultrapassarem o Lobão, praticamente estão safos do problema de descer a divisão, ou de jogar cá para baixo. Contra os outros, Oliveira do Bairro, Cocojéis e Bostelo, vão ter que pedalar muito, vão ter que ser muito competentes, porque se não forem, acho que com os pontos do Canedo, de certeza que vai ganhar em Bostelo, e o Vista Alegre acho que tem equipa e o Pampilhosa para poderem fugir aos últimos lugares, cá em cima. Flowgrade e Ovarense, na minha opinião, são os únicos candidatos. É uma pena a instabilidade do Espinho portanto, os momentos intermitentes
que eles tiveram neste campeonato que os afastaram dos primeiros lugares. Eu acho que o Espinho, por exemplo, agora, das últimas jornadas, depois teve aquele problema com o Flogride, que esteve a perder 3-1 para todo 3-3, e eu acho que isso foi um incentivo grande para a equipa do Espinho, que veio provar mais uma vez de que eles são competentes, que têm uma boa equipa, têm grandes jogadores, têm bom plantel. Agora também é preciso saber tirar a rentabilidade deles e saber, no momento oportuno, fazer daquilo, em vez de ser um grupo de jogadores, fazer daquilo uma grande equipa. É a minha opinião. Diniz, estamos então a analisar o campeonato de Sabsega, a divisão de elite da Associação de Futebol de Aveiro. Como é que vês o momento, quer na classificação, quer nos resultados, e acima de tudo aquilo que se vai seguir? Portanto, os próximos jogos vão ser jogos muito decisivos, embora o Carlos Silva já fez aqui uma divisão para algumas equipas, apenas para lutar para a Liga Europa, para outras para lutar para algo mais. Bem, antes de mais quero cumprimentar aqui o Paulo Mendes e os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Sim, eu penso que há aqui de facto, claramente nesta fase, portanto a 7 jogos, digamos assim, penso que são 7 jogos, portanto do final do campeonato, estamos com 21 pontos em jogo, claramente que estas equipas cá de baixo já começam a ver um bocadinho o funil, digamos, a apertar. Embora eu reconheça que no Campeonato de Portugal veio, na minha opinião, veio pôr um pouquinho mais de água fria neste campeonato, porque penso eu que com a vitória do Beira-Mar na Guarda, claramente, porque penso porque e tinha que falar no Beira-Mar, porque de facto isto implica obrigatoriamente este resultado que eu já tinha falado na semana passada do Canedo, porque o Canedo está aqui com 23 pontos, mas está aqui disfarçado. Sim, mas a questão não é essa, a questão é que o Canedo tem menos um jogo, e estes 23 pontos, como eu disse na semana passada, poderiam arrastar para dores de cabeça aquelas equipas que ainda andam ali na casa dos 20 pontos, não é? E eu penso que com o resultado do Beira-Mar, eu penso que sossega um pouco este campeonato, mas claramente para aquelas equipas lá de baixo, no fundo, que continuam com os 20 e tal pontos, esses claramente estão numa fase em que é o tudo ou nada, é de facto o tudo ou nada, e a prova disso foi de facto também esta jornada que tivemos ontem, que de facto, apesar de termos aqui resultados que acabaram por ser normalizantes em termos de poderio, no terreno não foi bem assim, e houve uma série de equipas que de facto passaram dificuldades, apesar depois dos resultados serem chorudos. O que é certo é que de facto nas 4 linhas começa-se a assistir e vai-se assistir até ao fim, e isto já o tinha dito na semana passada, portanto a uma guerra muito cara do ponto, e porque vamos ter aqui 6, 7 equipas que vão estar desesperadamente nestes 7 jogos a lutar para a vida, e claro está, temos lá em cima a Florgrade e o Ovarense também, que vão necessariamente também meter a carne toda no assador, porque de facto estamos a 7 jogos do fim, e agora é de facto o tudo ou nada, e não há uma segunda oportunidade, digamos assim. Penso que no meio desta jornada toda há que salientar o Avanca. Eu penso que o Avanca nestas últimas jornadas tem de facto feito uns resultados positivos que lhe dá, de certa forma, alguma moral, e é como nós costumamos dizer, é sempre muito mais fácil trabalhar sobre vitórias, e é isto que de certa forma está a acontecer no Avanca, esta ida a jogo, portanto com resultados positivos, está-lhe a trazer uma boa fase. E claramente há que dizê-lo, o Oliveira do Hospital e o Oliveira do Bairro. Até me assustas. Exatamente, o Oliveira do Hospital. Porque à tarde estive a falar do Oliveira do Hospital com um amigo e ficou. A viagem é longa. Não, ficou na cabeça. Agora o Oliveira do Bairro e tanto o Cojães, claramente que viram nesta jornada um passito atrás, porque de facto começa a ficar curto desculpa, mas ninguém ganhou aqui de fundo a tabela. Claramente é isso. Ninguém ganhou. Exatamente. Aliás, só a Avanca é que ganhou. Exatamente, é disso que eu me estou a referir. Eu penso que era obrigatório, de facto, ao Oliveira do Bairro e ao Cojães
pontuar nestas jornadas e pontuar nestas que aí vem, porque já não têm de facto esta segunda oportunidade, porque nestes 7 jogos eles vão ter que defrontar todos os jogos à procura dos 3 pontos, porque senão ficam completamente apenados Estou a reparar num pormenor. Se fores ver a classificação, na parte de baixo, algumas das equipas têm menos derrotas que aquelas do meio da tabela. O problema é os empates. Exatamente, Neste acabam campeonato. muitas das vezes por perder as duas equipas. É perder os 2 pontos no jogo, é como perder o jogo, praticamente. Claramente. Porque antigamente era 2 pontos, 0, o empate 1. Exatamente. Agora é 3. Exatamente. E E nós o vamos empate ver só o dá um. Alba, por exemplo, o Alba tem 10 derrotas, tem 8 empates, tem 9 vitórias. Claramente. E está aqui com 35 pontos. Claramente. Já vês o Nogueira e essas equipas por aí fora, tem aqui equipas em baixo com 12 derrotas. O Oliveira do Bairro tem 12 derrotas, tem 11 empates. E ele em 11 empates perdeu 22 pontos. Não, isto de facto com a mudança pontual, não é? Porque noutros tempos é como o Carlos dizia, de facto o empatar valia 50%, não é? De quem ganhava, mas hoje em dia não. O que isto de certa forma obriga às equipas técnicas e aos grupos de trabalho, vale a pena arriscar para ganhar. Mas a próxima jornada vai ser quentinha para a manutenção. Vai. Exatamente. Também já. O Pampilhosa Canedo e o Oliveira de Bairro Restelo, e depois temos o Cucujães Confrontos diretos. Sim. que joga com a Flagreiro, Claro. que nunca será um jogo fácil. Sim, mas voltamos ao mesmo tema. Isto, o próximo fim de semana, com estes jogos, com esta temperatura, digamos assim, o empatar muitas das vezes pode inclusive meter as duas equipas em risco, não é? Claro. Por isso é que agora, segundo estas novas, não são novas, já atrás uns aninhos valentes, mas que veio de facto a obrigar e a compensar de facto o risco. E hoje em dia reconhece que vale a pena arriscar para ganhar, porque muitas das vezes empatar não fica-se muito longe As da equipas derrota. agora que estão a comprar autocarros levam os jogadores e levam polícia para jogar cá atrás também. Quando não tem mais defesa, já mete polícias lá dentro. É então tempo de olharmos para a próxima jornada. Só Próxima- que a jogar na retranca, só se vê gente a jogar cá atrás, 10 jogadores atrás da linha da bola. A próxima... É no Campeonato de Portugal, é no Campeonato Distrital e todo lado. É o mais seguro. Os treinadores, enquanto estiver 0-0, estão ali, fumam os cigarros e tal. Agora até se não se pode fumar. Não se pode fumar. Mas agora não se usa o autocarro à frente da baliza, usa-se linhas baixas. Agora usa-se linhas baixas. Não, mas a questão é que É jogar curto, é jogar comprido. Não vamos começar a falar em sair a jogar de trás, não, Denis? Não, Tem já não, aqui um... Não, nem vamos falar em segundas bolas, que só Carlos disse lá uma bola dentro de campo. A próxima jornada, então, aqui também trazer para cima da mesa, a jornada 28 será jogada apenas no dia 6 de Abril, portanto, ou melhor, apenas já no próximo domingo. O que queria dizer é que já se joga em Abril. E teremos o Pampilhosa Canedo, o Jubé Force Alba, o Passos Brandão Vista Alegre, o Cujães Flagreiro, Avanca Lobão, Oliveira de Bairro Restelo, Espinho Relâmpago Nogueirenses, Moris Fiães e Ovarense Recreio de Águeda. João, começo por ti. Qual é que é então a análise que fazes então à próxima jornada, aos jogos de cabeça de cartaz, e de que forma é que pode influenciar? Porque agora um bocadinho a nossa análise vai um bocadinho nesse sentido, de que forma é que a jornada pode influenciar ou não aquilo que são os polos da tabela classificativa, não sendo menos importante aquelas posições mais intermédias para quem já tem o campeonato mais ou menos definido, acaba por se calhar não ter tanta emoção, mas como é óbvio há aqui duas lutas grandes, quer na promoção, quer na manutenção. Sim. O Paulo antecipou-se um pouco e eu acho que é uma jornada de muitos confrontos diretos e temos logo aqui a Avanca Lobão, a Avanca luta pelo conforto na tabela, o Cucujães também luta por fazer mais pontos, mas tem pela frente a Flagreiro que tem sido bastante regular, aliás tem sido a equipa mais regular do campeonato, o Vista Alegre que ainda também não se encontra completamente tranquilo na classificação, ou seja, acho que todos os jogos são jogos de cartaz. À medida que nos vamos aproximando para o desfecho do campeonato, todos os jogos são jogos de cartaz. Paulo, próxima jornada, o que é que tens a dizer relativamente a esta próxima jornada do Campeonato Social? Bem, como já tinha dito há bocado, aqui a questão da manutenção, há aqui este Pampilhosa Canedo, acho que até vai ser o jogo mais que vai chamar mais a atenção na perspectiva da emoção, porque o Canedo pode encurtar aqui distâncias, apesar que aqui o Canedo está em lugar de possível descida, mediante a descida a possível descida do Beira-Mar, que eu já não me acredito, porque já são 4 pontos em 6 possíveis, e depois há os confrontos que há, e depois até o Beira-Mar joga com o Machico, portanto um ponto, o empate já serve.
Portanto, acredito que só vão descer aqui 3. Depois, o Oliveira do Bairro tem que aproveitar aqui algum possível deslize do Canedo que possa acontecer, até mesmo um possível empate que surja num Pampilhosa Canedo. A Flograde vai ao Cocujães, é sempre um terreno difícil, mas a Flograde quer continuar a sua regularidade e o Cocujães é a luta pela sobrevivência. São sempre jogos bastante complicados, e acho que também faço aqui uma menção ao Varense Águeda, que será sempre um jogo difícil para o Varense, apesar de jogar em casa, mas quando começamos a caminhar para as horas das decisões, a pressão é sempre um bocadinho maior, e a tendência é que a bola também começa a acompanhar a temperatura, começa a queimar mais um pouco, e começa a surgir resultados imprevisíveis. Diniz, próxima jornada, Campeonato Sabseg. Eu penso que já foi tudo dito. Penso que, na minha opinião, um jogo que provavelmente terá uma temperatura, entre aspas, mais baixa será a Juve Force com o Alba. Penso que são duas equipas que estão mais ou menos tranquilas. E os Moris Fiães? Sim, os Moris Fiães também traz essa tranquilidade. Agora, todos os outros têm de facto muita coisa a ganhar ou muita coisa a perder, e eu destaco de facto aqui o próprio Oliveira do Bairro com o Bestelo, que eu penso que este resultado provavelmente poderá matar uma ou outra equipa, ou até as duas, porque é o tipo de jogo que o tal empate aqui prejudica as duas equipas. E depois temos o Pampilhosa com o Canedo. Há aqui um conjunto de jogos. O Cocujães, que vai ter um jogo dificílimo, como é lógico, joga em sua casa, está a jogar também as últimas cartadas para a sobrevivência, mas vai defrontar de facto a equipa que tem dominado, digamos assim, em termos de regularidade este campeonato. É outro jogo extremamente difícil. Quanto ao resto, penso que é dentro da sua normalidade, tirando esses tais dois jogos que eu acho que é o que menos temperatura tem, que é de facto a Juve Force e o Alba, assim como também os Moris e o Fiães. Carlos Silva? A minha opinião é esta aqui. Pampilhosa Canedo, uma derrota, um empate no Pampilhosa Canedo, o Oliveira do Bairro ganhando ao Bestelo, praticamente já passam a estar 5 ou 6 equipas a jogar para não descer. Depois temos aqui um Paços Ferreira Vista Alegre, que o Paços Ferreira a não ganhar pode estar a caminhar para uma classificação horrível para o Paços Ferreira, dado o investimento que fez e aquilo que apostou para ficar nos primeiros lugares. O Vista Alegre, se pontuar, já digo, o empate aqui para o Vista Alegre já é bom. Os Moris Fiéis, na minha opinião, jogo equilibrado. O Varense Águeda, jogo para tripla. Ninguém tinha dúvidas, o Águeda joga descontraído. E vem de uma boa vitória, o Águeda. Tem um bom treinador, tem um treinador novo, conhecedor da equipa do Alvarense. O Alvarense é uma equipa fortíssima, em situações normais vai ganhar, mas tem que tocar o sinal de alarme por causa disso. O Cocujães Flograde, na minha opinião, vai ser um jogo fácil para a Flograde, porque a Flograde não brinca. É uma equipa de uma regularidade tremenda, joga sempre da mesma forma, e isso, parecendo que não, traz-lhe para eles uma à vontade terrível para ultrapassar adversários. O Espinho e o Relâmpago Nogueirense, cuidado que o Relâmpago vai jogar em casa. Joga no campo do ADN, mas é em Nogueira da Resdor. Portanto, eles estão a jogar em casa. Portanto, o Espinho tem que estar atento a esses pormenores aí. O jogo Force Alba é um jogo de duas equipas equilibradas, tem a sua classificação praticamente resolvida, mas somos nós aqui a falar, e depois a jogar as coisas geralmente são diferentes. Vamos então agora para o Campeonato de Portugal, hoje com um bocadinho mais de tempo para este campeonato, porque estamos na reta de todas as decisões, estamos nas últimas 2 jornadas, portanto jogou-se este fim de semana a antepenúltima, vamos entrar na próxima semana na penúltima jornada e então já temos deste fim de semana aqui algumas notas para dar. Mas antes de irmos já à classificação, vamos dividir aqui um pouco aquilo que são as nossas análises. Vamos começar pelos resultados. Marítimo B 0, Marco 1, Machico 2, Alpendurada 1, Guarda 0, Beira-Mar 1, Gondomar 0, Camacha 0, Sinfãs 3, Coimbrões 1, Salgueiros 0, Lessa 1 e o União de Lamas 2, Régua 1. Mister, vamos começar por si, a análise aos resultados, como é óbvio, com esta nota para a vitória do Sinfãs por 3 bolas a 1, que já lá vamos à classificação, mas que carimbou
matematicamente a qualificação para, ou melhor, a manutenção e a qualificação já para a próxima época no Campeonato de Portugal. Sim, no que diz respeito ao Sinfãs, conseguimos com a vitória de domingo fechar a manutenção, o que é um passo importante, tendo em conta que até a 3 jornadas do fim. Também dentro do que foi a nossa segunda volta, que não foi tão positiva como a primeira, foi importante fechá-la o mais rápido possível, e agora o nosso objetivo é tentar ficar o melhor classificado possível, e aqui o que pode ser é o máximo que podemos chegar ali a um quarto lugar, não mais do que isso. Relativamente aos resultados, destaco claramente a vitória do Beira-Mar na Guarda, porque é um terreno difícil, apesar que o Beira-Mar teve a sorte de ir lá agora apanhando uma semana de bom tempo, e acredito que o Real Base se tenha apresentado em melhores condições do que nas últimas visitas que o Guarda tem sofrido, porque toda a gente tem se queixado do mesmo. Destaco também aqui a vitória do Lamas, que garantiu a manutenção também, e foi uma vitória difícil, e quando as pessoas olham para o calendário, para a classificação, e vê o Régua em último lugar, atenção que o Régua perdeu sempre pela margem mínima, só perdeu por mais do que um golo com o Marítimo B e com o Machico, se não estou em erro. Acho que foi 3-1 com o Machico e 3-0 com o Marítimo B. O resto, para toda a gente que venceu o Guarda, foi sempre pela margem mínima. O Régua, sim, obrigado, Sr. Carlos. Porque é uma equipa chata, tem bons jogadores, e aliás, nas equipas que já estão despromovidas há aqui muitos bons jogadores, e jogadores que eu acredito que são capazes de jogar em projetos, por exemplo, de subida. Porque isto tudo depende do contexto em que estamos inseridos. E depois aqui na luta pelo playoff de subida, o Lessa deu continuidade àquela regularidade que tem tido, uma segunda volta fantástica que tem tido. Eu numa fase inicial eu joguei na pré-época com o Lessa e também na primeira volta, e não gostei muito da equipa do Lessa. Esta segunda volta já mexeu as medidas, e teve um crescendo bastante grande durante a época, e das equipas que estão para o playoff, portanto da Série A, Vitória e Paredes. Eu ontem vi o Paredes e fiz um jogo de treino com o Vitória. Este Lessa, e depois Salgueiros ou Marco, quem irá, este Lessa parece-me claramente a equipa mais forte, mais competente, e que está mais em dinâmica de vitória, para além da intensidade que imprime no jogo e na execução que coloca. E, por exemplo, para terem noção disso, eu convido-vos a ver o golo que eles fizeram em nossa casa. Foi coisas muito simples, muito rápido, muito prático, e tudo a um toque. Aliás, eles também fizeram assim um golo contra o Lamas. Mas isto é fruto da qualidade individual, da qualidade coletiva e da dinâmica, da confiança, da dinâmica de vitória. E pronto, temos aqui a parte da manutenção, que desde o Alpendurada ao Gondomar, isto será aqui, portanto, 5 equipas para 2 lugares que irão para a despromoção. Portanto, acredito plenamente que o Beira-Mar, com a vitória de sábado, já esteja com a manutenção praticamente feita. Eu ia fazer, mas vou juntar tudo, pronto, porque o Paulo acabou de fazer aqui uma nota. Eu daqui a pouco vou dar aqui umas contas, que fiz contas a Rodrigo Nunes. Quem acompanhou o programa da semana passada vai perceber o que eu estou a dizer. Fiz aqui fazer umas contas a Rodrigo Nunes para perceber se o Beira-Mar está ou não, e já com a manutenção garantida ou não. Mas dizer então apenas que o Lessa é líder com 58 pontos, segundo lugar para Marco e Salgueiros com 47, quarto União Lamas e Sinfãs com 38, sexto Beira-Mar 35, sétimo Alpendurada com 33, os membros também de Machico, no lugar para o Camacha com 32. Abaixo da linha de água temos o Guarda com 31 pontos em décimo lugar, 11º Gondomar com 30, 12º Coimbrões com 20, 13º Marítimo B com 14, 14º Régua com 7. Algumas notas para os nossos ouvintes: os 2 primeiros conseguem então a qualificação para a fase de subida para a Liga 3, os 5 últimos descem automaticamente. Neste momento já temos descidos matematicamente Régua, Marítimo B e Coimbrões. Já temos com subida garantida, ou melhor, com acesso garantido à fase de subida, o Lessa.
Temos apenas 2 equipas na luta pela segunda posição, Marco e Salgueiros, e com manutenção garantida, apenas Lamas e Sinfãs. Dar apenas também aqui uma nota, que é uma notícia também que já vem há algum tempo, tem essa nota em rodapé no final da semana passada, e o Marco apresentou uma queixa à Federação Portuguesa de Futebol por utilização irregular de jogadores dos Salgueiros no jogo em atraso com a equipa na altura de Sinfãs. Lembramos que o jogo foi interrompido sensivelmente à meia hora de jogo por 25 minutos. Por causa do nevoeiro, no Sinfãs Salgueiros. O jogo estava a 1-0 para o Sinfãs, o resultado final deu 3-2 para os Salgueiros, mas há aqui uma decisão que poderá dar, é que estão aqui os 3 pontos atribuídos, exatamente. Ou seja, os 3 pontos dos Salgueiros podem ser perdidos e serem atribuídos aqui ao Sinfãs. E relativamente a essa matéria, eu pelo que sei, já foi aberto um processo disciplinar, e esse processo disciplinar foi aberto, nada tem a ver com a queixa feita pelo Marco, mas sim com a revisão das fichas de jogo, porque isso, como só houve o nosso jogo, a Federação emitiu um comunicado com, neste caso, por exemplo, tínhamos o Tomás e com o quinto amarelo, e normalmente a Federação nunca comunica essas situações, nós é que temos de fazer a contagem, e eles só emitem o relatório com o número de cartões de todos os jogadores, e emitiu um processo disciplinar aberto aos 2 jogadores em questão e aos Salgueiros. Aquilo que eu sei, e pronto, e tendo em conta que também toda a antecâmara deste jogo, que para mim esse assunto deixa-me bastante triste. Na manhã do jogo eu lembrei-me, ia a pensar, e como estava preocupado com tudo que havia à volta do jogo, lembrei-me de uma situação que nós temos um jogador que é o Lourenço, que foi contratado à posterior da data do jogo, e nós poderíamos alterar a ficha de jogo tendo algum jogador saído do clube, ou então por lesão, e tem que ser justificado por via médica, com um atestado médico. Sim. Nós tínhamos um jogador neste caso tínhamos 2 jogadores lesionados que saíram e entraram outros 2, e tínhamos um terceiro jogador que estava com mialgia, e acabamos de levá-lo para o banco. Não iríamos levar, porque iríamos levar o Lourenço. Curiosamente pensei nisso, não por nada em concreto, lembrei-me, e questionei o meu delegado ao jogo. Ele não me soube responder. Tentaram recolher a informação na manhã do jogo com as pessoas da Federação, não tiveram uma resposta conclusiva, mediante também de só ver o nosso jogo e também tudo que havia à volta do jogo. Tínhamos delegado ao jogo da Federação, e eu questionei o delegado ao jogo, e ele disse-me prontamente que não poderíamos utilizar, porque portanto, se o jogo não tivesse iniciado, vamos supor que tínhamos feito o aquecimento antes do árbitro o jogo não tinha iniciado, podíamos utilizar esses jogadores. Como o jogo já estava iniciado os jogadores não. Àquela data, os jogadores pertenciam a outra equipa. Portanto, o delegado, eu acredito que o delegado ao jogo perceba da matéria, não é? E então não arrisquei, retirei logo, mesmo se não tivesse essa informação do delegado, não iria arriscar por toda a antecâmara que houve, porque era muito fácil de alegar muita coisa que queriam alegar, e curiosamente foi algum anjinho lá de cima que me lembrou dessa situação. Eu, curiosamente, com o treinador, com o Rui Borges, a conversarmos, ele estava a partilhar que foi difícil preparar este jogo de derivado a vários fatores, e um desses era esse, e ele disse que ia utilizar esses jogadores, e eu, por acaso, comentei com ele que não ia utilizar, que tinham-me dito que não, e ele estava convicto, porque que sim, que a direção deles que lhe tinha dado essa informação. Utilizaram. Após sair a ficha de jogo, eu voltei a confrontar o delegado disse: Mister, não se preocupe, porque isso quando entrar no score vai dar barraco. Eu fiquei tranquilo, fizemos o nosso jogo, perdemos, e aconteceu tudo no jogo que não podia acontecer. É um facto, tudo o que não poderia acontecer aconteceu, perdemos no campo, mas o que vem daí não sei, não faço a mínima. Mas já há um precedente da Federação neste campeonato, que foi o Marítimo B Machico, que o Marítimo B utilizou um quarto jogador acima de 21 anos e não pode utilizar porque é uma equipa B, e o Machico teve a atribuição dos 3 pontos, na altura isso foi à segunda ou a terceira jornada, já não me recordo. Portanto, presumo que a Federação se vai pronunciar esta semana, e acho que era do interesse de toda a gente pronunciar-se esta semana, até para que não haja depois desculpas, não é? Acho que é mesmo assim.
Já volto ao Paulo, Carlos Silva, apenas aqui então, não é apenas, mas voltando aqui ao nosso tema de análise, juntando a classificação e os resultados nesta altura, como é que vê o fim de semana desportivo, a nível de resultados, a nível de classificação, no fim de semana em que o União de Lamas carimbou matematicamente a manutenção para o Campeonato de Portugal na próxima época? Olha, Filipe, eu sou contra este figurino de campeonato. Digo isto desde a primeira hora e continuo a dizer o mesmo, mas a classificação é a prova evidente do equilíbrio que é entre todas as equipas aqui, porque não há assim uma diferença tão grande e estamos a 2 jornadas do fim e o Alpendurada, que está em 7º lugar, pode descer de divisão. E, por exemplo, o Sinfãs, se ganhar o jogo na Secretaria, passa para o 4º lugar e vai à Europa. Não, e é exatamente o que Carlos de Silva diz. Este campeonato desta forma é extremamente injusto. Descer 5 equipas numa série que tem 14, isto é impensável. Isto não... Ao contrário daquilo que o Sr. Carlos disse há bocado no Sabe-Segue, que empatar muitas vezes que é mau, aqui empatar muitas vezes não é muito mau. Porque não vamos perdendo muito terreno, porque aqui o ponto é mesmo, por metro quadrado, muito caro. Não faz sentido num campeonato a 14 que deixam 5. Estamos aqui a falar de meio campeonato. Isto é impensável. Isto é impensável. Um campeonato a 14 tem que descer quanto muito 2 equipas. A 14. Porque se estivermos a falar das 16 ou outras, aí já se aceita 2, 3 equipas, mas nas ligas profissionais, como é lógico. Agora, com 14 equipas, descer 5 equipas, isto não faz sentido. Eu sou a favor, eu sou a favor de descer 5 equipas, porque também... Sim, temos é que alargar o número de equipas. Por exemplo, na altura que o João estava no Espinho, era a 18, 2 apurados para o playoff de subida e os 5 últimos desciam. Não, mas pronto, já dá margem de erro. Claro, mas aqui não há margem de erro. Equipas, Eu dou um exemplo. Equipas, tens que ter um campeonato de 20, 22. 18 equipas, 20 equipas. 5 equipas tem que ser um campeonato. Olha só isto pormenor. O guarda há 4 jornadas atrás estava à minha frente. Claramente. E agora está em lugar de despromoção. É que este é o problema deste campeonato. É que não ganhas 2 jogos, ou perdes 2 jogos, estás enterrado. Sim. Estás logo enterrado. E depois ganhas um jogo e empatas outro e ainda não consegues sair de lá. Porque está muita gente esse é o problema. E é ingrato porque, por isso é que eu digo, porque há aqui equipas que já estão descidas, mas há jogadores com muita qualidade nestas equipas que estão descidas. E o Sr. Carlos viu ontem, de certeza absoluta. O Régua está a 51 pontos do Lessa, corresponde a 17 vitórias. E o Régua joga com o Lessa 10 vezes e se calhar pontua 2 ou 3 vezes. Acredito. Tem uma boa equipa, tem bons jogadores. Agora, o que falta ali, não sei se é a organização. Se faltam outras coisas. Estes dias vi até um comentário nas redes sociais, um senhor da Régua que, por acaso, já foi dirigente há muitos anos, mas fala precisamente nessa organização do Régua. Que o Régua não pode andar no sobe e desce, as equipas de Villarreal, da Guarda e isso tudo isso aí, não podem andar no sobe e desce. Tem que se organizar, porque um plantel como o Régua tem, é para se aguentar nesta divisão. Agora, o que é que falta ali? Não faço ideia nenhuma, não sei se treinam de meia à tarde, se treinam de mais, se treinam de menos, se as formas de treino são boas, são más, se os jogadores são do Porto, se têm de deslocar para a Régua todas as semanas, 2 ou 3 vezes. Mas eu acho que eles começaram tarde a pré-época, não começaram o Régua. Não. Eu uma opinião muito concreta. Eu acho que em termos de contratações eles foram muito iludidos. Porquê? Se nós repararmos, o plantel do Régua tem muito jogador que veio da Liga 3. Mas só que é aquele jogador da Liga 3 que é, desculpem uma expressão, arrumado. Ou seja, e as pessoas acham que, ok, vem da Liga 3, vem da qualidade. Desengane-se. Nós temos que analisar o jogador como ele é, não é o passado. Porque quando nós batemos à porta, nós perguntamos sempre quem és, não é quem eras. E isso é que é importante. Agora, o que eu quero dizer com isto? A constituição do plantel do Régua foi mal. Depois entra a parte da interiorização, que eu também sofro com isso. Não é fácil a parte da interiorização. E depois, esse tipo de contratações, acredito que seja pela falta de organização, de estrutura e
conhecimento. Esse acho que é o grande E eles problema. também estão assim, um bocadinho fora desta zona. Este é um campeonato com equipas da Madeira e praticamente aqui equipas aqui da zona do Porto. Exatamente. E quer queiramos, quer não, as equipas de Porto são quase todas fortes. E temos aqui, nós, desde o início do campeonato, falámos aqui sempre que o Beira-Mar era um dos candidatos a subir divisão. Tem equipa para isso. E estão agora a dar uma resposta positiva. E a referência evidente disso aí é que eles vêm há 3 ou 4 jornadas sempre a ganhar. Sim, ganharam ao Salgueiros, ganharam ao Lamas e agora ganham Outra agora. equipa é o Gondomar, que tem bons jogadores. O que é que falta ao Gondomar? Não sei. Eu, por exemplo, acho que o Lamas precisava de um investidor, na minha opinião. Precisava de um investidor, alguém que chegue ali e que meta lá 5 ou 6 jogadores. O Lamas Não, acho que é melhor meter dinheiro. Melhor meter dinheiro. conhecimento, por exemplo, o Lamas, o Lourosa tem um indivíduo que mete dinheiro e tem um indivíduo que percebe futebol, o Nuno Correia. Pronto, e eles têm que ter confiança. Eu tenho dinheiro, mas tenho que confiar o dinheiro na pessoa Claro. que vai trabalhar para isso aí. Ora, ele tem provas dadas de que sempre fez bons campeonatos. E chegou ali, o Lourosa, o ano passado, perderam na Liguila. E uma grande equipa. Este ano, se calhar, não com uma equipa tão boa em termos técnicos, em jogar mais cá para fora, para quem está a ver, e opa, aquele indivíduo ali joga muita bola. Não, são mais, acreditam mais, são mais lutadores, e acho que a equipa do Lourosa está a sentir, portanto, a paixão que vem transmitida dos adeptos. Porque o Lourosa tem uma massa de muito forte, quer queiramos, quer não. Claro. E aquilo está a transmitir para os jogadores. E os jogadores ficam confiantes e acreditam nisso. O Lourosa, se não acreditasse nisso, o Lourosa já tem 6 pontos ganhos aos 95, 96 minutos. Isso é prova evidente de que eles acreditam até ao fim. O Lamas também. O Lamas também. O Lamas já tem vitórias que me dão assim um certo gozo. Sério, mas é que não. Já foi com o Cifães. Eu estava aqui a demorar a trazer o assunto, o elefante na sala. O elefante na sala. O Paulo fez-me lembrar o Jesus no Porto. Aliás, hoje... na internet que eu coloquei mesmo frente a frente porque havia aqui este embate preparado. Não, mas eu sigo o campeonato dele, pronto, agora já estou aqui um bocado assim. Este ano o minuto 90 não quer nada comigo. Já perdi 3 vezes no minuto 90 e não ganhei nenhuma vez. 2 ou 3 jogos em cima da hora. Eu não, Ganhe. não se ajoelhou porque é Paulo, não é Jesus. Está na Páscoa. Eu também me digo. Mas se fosse João Paulo, se calhar já tinha batizado Jesus. Podia... Não, mas é verdade, está aqui um campeonato muito equilibrado e o Alpendourada tem um plantel de categoria, tem bons jogadores. Foi uma equipa que chegou a Lamas e controlou o Lamas com relativa facilidade, não ganhou. Mas aí também foi o dia. Acho que aí também foi o melhor jogo do Alpendurada. Foi em Lamas. Contra o Lamas, aquilo é sempre um incentivo, não é? Aquilo é que já que vai a Armonique. Pois é, o Lamas motiva as equipas pelo seu passado, pela sua história. Hoje não é aquilo que era antigamente. Mas o Sr. Carlos também estava a dizer uma coisa e estava a utilizar o exemplo do Lourosa, mas por exemplo é um exemplo que pode ser vivido também pelo Beira-Mar e pelo Lamas, mas isso tem que ser uma simbiose. O caso do Espinho, por exemplo, também tem que ser uma simbiose porque os jogadores têm que cativar os adeptos têm que cativar os jogadores, ou seja, tem que ser uma coisa mútua. Estarmos a falar em organização desportiva, as equipas têm que perceber de uma vez por todas que quem estiver nestes campeonatos, que já é um campeonato semi-profissional, o Campeonato de Portugal, Sim. dizemos que é profissional mesmo, Sim. tem que entender que tem que ter um diretor desportivo profissional, um indivíduo que entra na secretaria do clube às 9 horas da manhã e saia quando o treinador sair, mais uma equipa técnica. Concordo. Eu sempre disse isto. E que tenha documentação mais que suficiente para alargar o leque de escolhas. Levei muita porrada aqui por causa disso. Só Carlos, nós não podemos olhar para as estruturas. O Rui
desculpa, o Carlos bateu-me muito. Noutros tempos, quando eu dizia que era preciso, eu dizia, pá, este gajo é profissional. Eu já vou mais à frente. O diretor desportivo, acho que a questão da existência do diretor desportivo neste momento isso é uma não questão. Isso acho que isso tem que ser uma prioridade, porque é essencial e eu estou num clube que não tenho. Eu desempenho essa função de treinador, diretor desportivo, team manager, acabo por ter que apagar fogos ao breve do curso de bombeiro, mas nós tendencialmente olhamos erradamente para as boas estruturas como vaidade. O caso do Lessa, por exemplo, as pessoas olham, o caso do Lessa, Lourosa, as pessoas olham para isso como vaidade. Eu olho para isso como trabalho. Claramente. E o Lessa está ali fruto disso. E dou um exemplo muito simples. O Lessa tem pequeno almoço obrigatório e almoço obrigatório para os jogadores. Já da Distrital. Mas este ano reforçou ainda mais isso. Porque o ano passado ainda facilitavam no almoço. Este ano não facilitam. Os jogadores... E fui lá no Lessa, primeira vez, ok, passou. Segunda, chamaram a atenção. À terceira, a direção chamou e disse: se não estiveres abaixo dos 10, vamos-te cortar 30% do ordenado, e depois 40%, e depois 50%, e depois 60%. Sabe o que é que aconteceu? Anda com 7% nas pregas. Sabe qual é a resposta que ele sabe o indicador que ele me deu? Nunca me senti tão bem a jogar como agora. Mas isso é lógico, mas isso não é milagre. Isto já não é o diretor desportivo. Isto já não é o diretor desportivo. As pessoas têm que perceber que o futebol tem que ser pensado, e antes dos jogadores e dos treinadores tem que haver a estrutura. Diretor desportivo, team manager, direção, departamento médico, departamento de marketing, porque também vende. Porque isso depois vai buscar os adeptos, vai buscar os patrocinadores, vai haver muito maior envolvência a partir das próprias cidades. Merchandising. Isto tudo tem que ser pensado para um sucesso de uma equipa. E depois sim, pensar na construção do plantel, da equipa técnica e a organização por fora. Lá está, isto que eu estou a dizer é isto. Antes de chegarmos ao treinador e ao plantel, uma direção de um clube tem que pensar nisto tudo. Na minha opinião. E depois sim, ok, o diretor desportivo e o treinador escolherem o plantel. Filipe, isso entronca exatamente. Mesmo que haja investidor, o próprio investidor não... esqueçam. E eu digo isto porque eu não mando dizer por ninguém, nem eu não digo amém com ninguém. Esqueçam os investidores que trazem 4 ou 5 jogadores. Não, isso... Porque ele não conhece. O investidor não percebe futebol. O investidor não percebe. Gosta de futebol. Não, e 4 ou 5 jogadores Agora, não significa que encaixe no não teu... percebe, não percebe. Eu, por exemplo, da minha forma de jogar, eu tenho 2, 3 modelos de jogo. Por exemplo, num 4-3-3, eu gosto de ter, por exemplo, um lateral direito que dê-me profundidade e um lateral direito que me construa como médio por dentro. Por exemplo. E ele vai-me trazer um lateral direito que só sabe fechar, por exemplo. E eu vou querer esse jogador. Vai ser um investimento perdido para o investidor, e eu vou ter um problema que não vou meter a jogar um gajo que ele quer. E vamos andar aqui e vai começar não basta só trazer jogador. É preferível ele acreditar no treinador e no diretor desportivo, fazer um contratozinho com aquele jogador que o treinador escolheu, valorizou. Ok, meus amigos, olha, vamos, ele agora vai para a segunda liga, vou aqui buscar 100 ou 150 mil euros, eu tenho o meu investimento recuperado. As pessoas têm que pensar, têm que se formar. Eu vou focar aqui um pormenor que não tem a ver com a organização. Também Diniz. Só um segundo, é o segundo. Eu cheguei a Lessa com o meu cartão de treinador, vitalício. Podia entrar no campo. E o senhor que estava portanto, ele estava com uma farda, não sei o que é que o indivíduo era. Pensa um Stewart, provavelmente. Stewart, ou então um indivíduo qualquer, ele estava com uma farda diferente daquelas que nós encontramos nos campos de futebol. E ele disse-me: o senhor não pode entrar com esse cartão aqui. Sei que tem que ter um bilhete. Ele disse: então eu posso entrar. Você tem que ter um bilhete. E eu fui à bilheteira e disse: olha, faz favor, eu tenho aqui este cartão para entrar. Se eu não puder entrar com o cartão, você tem que me dar um bilhete.
Ia para comprar o bilhete. Ele, não, você não vai comprar o bilhete. Você vai levar um bilhete. Porque para entrar aqui neste campo, tem que ter bilhete. Eles querem saber quantas pessoas lá estão e aquelas código coisas de todas. barras. Isso Exatamente. já é a organização, porque são os Claramente. tais bilhetes que estão encaixados uns nos outros, código de barra. estilo raspadinho, entrega. Exatamente. Entra na Entrega lá, cheguei máquina. lá e me entreguei o bilhete. Não tem Claramente. e não paguei nada. Claramente. Mas obrigaram-me a ir buscar isso aí, quais são os clubes que fazem isso? Claramente. É o Lessa. Tem que É ser. evidente que eles estão E organizados. temos que caminhar por aí. Ali não Diniz, se brinca. eu não sei se o Carlos já tinha terminado. Eu lá mas ganho, se quiser depois que eu falo sobre o jogo de lá, mas eu faço um desenho até. Posso lhe dar 30 segundos. Posso dar 30 Dizer que o segundos. Lamas, Mais uma vez a prova que o minuto 90 não tem nada comigo. olha, o Lamas ganhou bem. Ganhou bem sem merecer. Ganhou com 2 golos limpos. Ganhou bem sem merecer. Sim, ganhou bem sem merecer. Porque o Régua, por aquilo que fez no Lamas, na primeira parte, e aos bons pedaços da segunda, foi uma equipa que equilibrou o jogo com o Lamas e nós estávamos sempre a prever que na primeira parte eles podiam acabar com 1 ou 2-0, 2 golos de avanço. O Lamas mandou a bola oposta para o Alex Brandão e teve uma perdida do Saraiva. E eles tiveram umas poucas. Pronto, e hoje a gente tem de perceber que quem tem oportunidades de golo é que está mais perto de os marcar. Agora, quanto ao Lamas, foi eu acreditar. Se calhar o sino do Lamas tocou às 6 menos um quarto, que era para a mesa. E eles, e lá já está o sino a tocar a rebate, então começaram a acelerar. Quiseram ir à missa. E pamba, fizeram 2 golos e o Lamas acabou por ganhar 2-1. Foi um alívio para nós, mas eu acho que 35 Quero dizer que pontos o grande culpado da vitória foi o Padre Zé Carlos. não foi o Padre Zé Carlos, mas foi se calhar a Laura, que é ela que vai tocar o Diniz, analisar os resultados da classificação e ao Beira-Mar, que com esta vitória, na tua opinião, garante ou não a manutenção? Sim, eu penso que sim. Teria que estar, mesmo analisando os resultados, eles nestes 2 jogos que faltam, eles vão jogar entre eles, não poderão ganhar os 2 e empatando, inclusive, acho que até Mas aí forma... permite-nos juntar então outra nota de análise que eu fiz aqui, as contas a Rodrigo As Nunes. contas. É assim, eu peguei nas próximas 2 jornadas e quer numa análise, quer na outra, e coloquei o Beira-Mar a perder os 2 jogos, ou seja, que seria a situação mais calamitosa. Na primeira, que sinceramente não estando aqui para opinar, parece um bocadinho utópico, eu coloquei todas as equipas que estão abaixo do Beira-Mar a vencer o seu jogo. Mas isso não acontece, porque o Camacha vai jogar Diniz, com o Gondomar e não já vou te ganhar passo a os palavra, 2. já te passo a palavra. Sim. Só para explicar aos nossos ouvintes o que é que eu estou a fazer, está bem? Bom, deixem-me explicar, que é para não haver aqui entendidos. Portanto, não que eles não vão o Beira-Mar perde, portanto, o Beira-Mar é a única equipa que joga contra equipas de baixo. Claro. Todas as outras equipas jogam contra equipas ou de cima ou de muito de baixo. Não sei se fazem entender. Ou com equipas já despromovidas ou equipas na promoção. Na primeira opção, se as equipas, neste caso, se o Machico, Alpendurada, Guarda, Camacha e Gondomar vencessem os seus jogos todos e o Beira-Mar perdesse os 2 jogos, descia o Gondomar e o Beira-Mar. Porque o Beira-Mar fazia os 35 pontos, o Gondomar conseguia 36, mas o Camacha conseguia 38, o Guarda 37, o Alpendurada e o Machico 39. E agora fui para as contas a Rodrigo Nunes. Olhando um bocadinho para aquilo que é a situação, que parece mais legítima, porque há aqui um Lessa Guarda, há aqui um Marco Gondomar, por exemplo, na próxima jornada, e na última jornada temos um Machico Lessa e um Salgueiros Camacha. Coloquei aqui só naquele patamar das equipas que estão a lutar pela parte superior da tabela classificativa. E nesta situação, o Beira-Mar, mesmo perdendo os 2 jogos, conseguia manter, porque o Gondomar desceria com 34 pontos, ou melhor, com 33 pontos, e o Guarda com 34. Já está mais aliviado. E o Guarda 34. Não. E o Beira-Mar ficaria com 35 pontos, os mesmos pontos do Camacha. Portanto, numa situação calamitosa, que todas as equipas ganham, só o Beira-Mar é que perde, o Beira-Mar desce. Numa situação mais ou menos normal, o Beira-Mar mantém-se. A minha questão é se tu acreditas nas minhas contas. Não, eu acredito nas tuas contas, embora elas não... Qual delas? Não, na que o Beira-Mar fica. Até porque eles... Pronto, Sabes como é que dizia o outro vou-te só dizer mais, sabes como é que dizia o outro das sondagens? Eu não acredito nada em sondagens, menos quando me dão a meu favor. Não, a questão é que eu também já fiz essa reflexão em casa também neste fim de semana e o que é certo é que entretanto também há equipas que vão jogar entre eles, não é? E não podem ganhar os 2. Temos, por exemplo, ainda o Gondomar, Coimbrões, percebes o que eu quero dizer? O Coimbrões já está despromovido. Exatamente. Mas o Filipe falou disso. Claro, e eles jogam entre eles e não me parece, mesmo um ganhando, há sempre o outro que perde. E é tão simples. Não há, é isso que eu estou a dizer, não há essa situação. Essa situação não acontece.
eu acho que é ligeiramente A única difícil. equipa que joga contra equipas, destas equipas, a única equipa que joga entre equipas deste campeonato é o Beira-Mar. Sim. Todas as outras equipas, ninguém joga entre si nesta disputa final. Não, Ou jogam já- contra equipas que estão a lutar pela subida, Claro, tu ou tens contra o equipas já Salgueiros, despromovidas. tens o Salgueiros que está na corrida com o Marco, não é? O Salgueiros não tem nunca mais em casa, vai agora à régua. Há aqui, prontos, há aqui situações à qual eu não acredito, mas que podem acontecer, como é lógico, mas eu claramente não acredito, mas qualquer das formas, mesmo nesse cenário, nós temos sempre, o Beira-Mar joga agora em casa com o Machique e é lógico que terá que pontuar com toda a certeza, então terá e tem a obrigação Assim, de o fazer. esta jornada para o Beira-Mar, por exemplo, o Gondomar vai ao Marco, que precisa de vencer para dar continuidade e aproveitar este deslize de Salgueiros, e temos um guarda que vai ao Lessa. O Camacha joga com o Lamas em casa, é um jogo difícil, portanto aqui é aquilo, o próprio Beira-Mar pode não vencer o seu jogo e garante a manutenção, com o empate garante a manutenção, porque não acredito aqui em grandes vitórias. Se me perguntarem assim, qual destas equipas, qual é que eu acredito que possa fazer um resultado mais positivo, o Gondomar. Sim, depois temos o Machico. Machico também com o Lessa. Temos aqui uma série de equipas que, pronto, o Lessa mesmo estando subido vai querer... O Lessa não vai facilitar em nenhum momento, não, porque vai querer ser primeiro dos primeiros. Eu acho que o Filipe aprendeu, vou utilizar uma expressão forte, aprendeu a lição a época passada. Porque a época passada carimbou o acesso ao play-off de subida muito cedo, e deixou e começou a rodar a equipa, e depois na fase final a equipa queria pernas para andar e não tinha. Porque isto o cansaço é muito bonito, existe, mas se nós protegemos muito os meninos, eles depois também não têm pernas para voltar, perdem o ritmo. E depois já ninguém volta. Filipe, E quando estamos a ganhar, o cansaço ignora-se. Eu só queria referir aqui entretanto, que há bocado estávamos a abordar, e eu queria só dar aqui uma pequena opinião. Quando falamos aqui num diretor desportivo, não estamos aqui a falar de uma pessoa ou de um cargo, estamos aqui a falar de alguém. Quando se fala de um diretor desportivo, não tem que ser uma pessoa, tem que ser uma estrutura. O departamento de futebol, e essa estrutura tem que, aquilo que eu sempre disse aqui várias vezes, o tal organigrama, quem é quem e quem faz o quê, que é para não duplicarmos tarefas. Geralmente esses indivíduos são metidos na equipa técnica. Exatamente. E depois, nesse departamento, termos de facto um diretor desportivo, ou diretores desportivos, ou um departamento técnico, não é? Que depois trate de facto dos bastidores desta equipa. E hoje em dia é um pouco aquilo como o Paulo estava a dizer, no caso do Régua, que está com 7 pontos, mas que tem bons jogadores e que se foram iludidos nesta situação. É lógico que esta montagem de equipa tem que partir de uma estrutura que está dentro do futebol. E que perceba o que é o futebol, e da preferência que perceba portanto a divisão à qual o seu clube vai trabalhar, e que conheça perfeitamente esses jogadores. Vejam o plantel do Lessa. O Percebe? plantel do Lessa só tem um jogador que vem de cima. Pronto. Nós falamos no o Paulo evidenciou, deu o exemplo, o Paulo deu o exemplo do caso do Régua, mas eu posso dar um exemplo no sentido, no caso do Régua, no sentido mais negativo da coisa, isto é, jogadores com algum nome, com algum palmarés, mas que não formam uma boa equipa e não foram o ideal para este campeonato. Mas eu posso, entretanto, também dizer o contrário, que é o caso do Marco, por exemplo. Mas permite-me só juntar aqui um note, por exemplo, o próprio Sinfãs e o Lamas, temos aqui duas equipas que o Beira-Mar é um bocadinho diferente, mas o Sinfãs... 90% dos jogadores lá, mas ninguém os conhecia. Exatamente, são equipas que têm muitos jogadores que vêm da Distrital e têm competência no Campeonato de Portugal. O Lamas tem um jogador que foi preponderante durante toda a época, que veio da segunda Distrital, digamos, da segunda divisão, Lourenço. Mas é que o Lamas, e há que dizer, e o Carlos também pode dizer, mas veio. O Lamas, apesar de não ter esta estrutura ainda enraizada e profissional
que é exigente, eu acho que o clube tem que começar seriamente a pensar nisso. Tem lá gente que, dentro do futebol e que vai fazendo esse trabalho de que nós estamos aqui a falar, percebe? Agora, é lógico que é preciso aprofundar mais as coisas. Quando eu falo em profissionalizar, não é no sentido de arranjar aqui um salário chorudo para uma pessoa estar ali. Não, quando eu digo profissionalizar, é nos termos técnicos. Alguém que perceba. A guitarra quer-se na mão do tocador e esse alguém que tenha alguma disponibilidade e se assim for... As pessoas que percebem custam dinheiro. Não vamos meter um diretor desportivo só para ser diretor desportivo, depois não percebe nada de futebol, nem tem uma rede forte de contactos. Sim, não, mas não é... Lá está, esse também é outro erro que às vezes as pessoas cometem, porque por vezes há pessoas que têm formação na área, são altamente profissionais na área, porque têm formação muito e que não fazem questão de ter um vencimento. Percebes? Podem estar, e eu conheço alguns, e não vou falar em nome de pessoas que trabalham nos clubes, que não têm vencimento e que são altamente profissionais e que põem aqueles clubes a funcionar. Agora, poderão receber depois um prémio aqui, um prémio acolá, um incentivo aqui e eu acolá, mas que não têm o seu salário. E eu conheço alguns dessas pessoas. Já nos pode levar para outras questões. Só não vou falar em nomes, mas conheço alguns que trabalham de uma forma muito profissional, e quando eu digo muito profissional é no conhecimento daquilo que estão a fazer, com formação na área, com vários anos de experiência e passagens por grandes projetos no futebol português e que estão a trabalhar para determinados clubes aqui da zona, não é? E até fora daqui também, e que não têm um vencimento. E que não estão associados, não têm, estão ali a trabalhar. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Um bom diretor desportivo tem que ter 10 scoutings. Tem que ter informadores em todo lado, onde há a ver os jogadores. Se for ele sozinho, ele não consegue. Não tens a mínima dúvida. Ajuda o treinador. Nós temos que acelerar um bocadinho a temática. Estava a conversa positiva. Ele mas... não pode estar sozinho. Carlos, não diz que o Nuno Correia está no Lourosa, está a trabalhar sozinho. Não, mas isso sozinho ninguém faz nada. Eu até ouvi dizer que ele quer empresário desportivo. Sim, ele foi empresário. Pronto, foi empresário desportivo. Ele tem muita gente a informá-lo. Eu falo às vezes com o João. Mas informal, mas ele precisou... Um jogador ou outro, o que eu digo, olha, vi-o jogar, foi ver o ADN jogar, vi um ponto de lança no Morisquense que joga em qualquer equipa da terceira Mas ele liga. precisou de emendar a mão. Sr. Carlos, isso é aquilo que eu disse, um bom diretor desportivo tem que ter uma rede de contactos muito forte. É Muito forte. Por exemplo, eu sou defensor que o diretor desportivo tem que cabeçar uma lista. E depois, atrás dele tem que vir um team manager para tratar dos problemas correntes do dia-a-dia. Uns jogadores que têm em casa, olha, falta água, falta isso, o team manager para tratar disso, o team manager para tratar das fichas de jogo, tudo isso. Claro. Não vai ser o diretor desportivo a preocupar-se com isso. O diretor desportivo é para a direção desportiva. É para tratar dos problemas cruciais do plantel, Paulo, da direção desportiva. Tu acabaste há bocado de referir um pequeno pormenor que parece que passou em claro, mas a mim não me passa. Foi o caso das pregas. Repara, o jogador de futebol é aquilo, e eu andei lá e tenho formação na área. Atenção, eu quando digo andei lá e tenho formação da área. Porque eu tenho educação física, tenho o FA e tenho nutrição no desporto. Eu tenho formação na área e sei do que estou a falar e a dizer. Agora, o jogador é aquilo que come, aquilo que descansa e aquilo que treina. E estamos aqui, e não adianta. E isto é tão verdade para o jogador do Barcelona como é tão verdade para o jogador do Feijões. Verdade. Porque eu joguei no Feijões na primeira distrital e cheguei ao futebol profissional não só por aquilo que treinava. Era para aquilo que treinava, para aquilo que comia e para aquilo que descansava. Empatou os Mourinhos 0-0. E o Caninhas puxou-me do campo pelos cabelos até fora. Mas agora vou ter que puxar a conversa para mim. Mas isso que o Diniz disse é plenamente de acordo. Agora, nós temos que ter alguém que perceba da área, não é? João, que faça essa... Análise ao Campeonato de Portugal, resultados, classificação. Diniz, claramente. Temos que acelerar um bocadinho. O João falar também desta parte da direção desportiva. Mas temos que acelerar bastante. Eu na semana passada tinha falado... Embora ele está a ser já namorado pelo Manchester City, porque o Viana acho que precisa dali de um apoio. João, não te esqueças de mim.
E, em relação, pronto, eu tinha falado na semana passada a importância do Marco ganhar ao Marítimo B, embora que fosse um jogo teoricamente acessível, porque havia aqui um Salgueiros-Lessa, mas há bocado estamos a falar da situação do Sinfãs-Salgueiros, e parece-me que o Salgueiros está bastante afetado com aquilo que se passou no Sinfãs-Salgueiros. Eu tenho muitas dúvidas que o Salgueiros consiga atingir o play-off de acesso à Liga 3. Por isso acredito mais que o Marco consiga qualificar-se juntamente com o Lessa. Esse era o exemplo que eu queria dar num sentido positivo. E depois fiquei surpreendido com o Paulo quando falou do valor do Paredes e do Vitória B, porque eu acreditava que o Paredes e o Vitória B tivessem mais condições do que o Salgueiros. Eu acredito muito no Vitória B. É uma geração de muitos miúdos internacionais. Exatamente. Mas e depois eu também acredito muito numa coisa, que é estas fases de decisão, a matreirice, a experiência também conta muito. E no caso do Vitória B não existe, só tem lá o Denis, não é? Exatamente. Só tem o Denis, portanto, em termos, o Vitória B tem uma dinâmica muito interessante. Por exemplo, na sua primeira fase de construção, metem 8 homens na primeira fase de construção e pressioná-los é muito difícil, e eu fiz isso em jogo de treino e passei muitas dificuldades, e se calhar se fosse jogo de treino, se fosse jogo a doer, tinha metido o autocarrozinho ali ao final de 15 minutos, porque é a realidade. O Paredes tem um plantel muito vasto, muita experiência, muita qualidade, mas falta um bocadinho de intensidade. Pois, eu não gostei deles contra o São João para a Taça Portugal, apesar que o São João devia estar no nível acima e fez um grande jogo, mas eu também olhei para a equipa do Paredes com algum desdém. Pronto. Por isso é que daí eu achava que o Lessa e eles ontem ganham 4-0 ao Pevidem, mas é só na segunda parte, porque o Pevidem aos 5 minutos da segunda parte há um penalti a favor do Paredes, o jogador é expulso e o Pevidem abriu-se por todo o lado. E o Pevidem já não, pelo que eu percebi do jogo e da conversa com alguns colegas da Série A, o Pevidem este ano está um contexto um bocado complicado, muito complicado. E aquilo foi um descalabro total, que ele, desculpem uma expressão, parecia uma equipa amadora, completamente amadora, porque não se protegeu em nada no jogo, naquele jogo. E daí que depois, claro, há espaço, há um desacreditar total do outro lado, a qualidade do Paredes veio ao de cima, e depois fez 5 alterações e entraram 5 que acrescentaram, não é? É lógico. Agora, eu acredito que o Lessa é a equipa mais forte. E falando no Lessa, eu penso que falei nisto há uns programas atrás, foi na altura que o Lessa ganhou em Lamas por 3-0, e eu fiquei muito surpreendido com a forma como o plantel do Lessa foi construído, porque muitos jogadores diretamente a Distrital, Oliveira de Douro, Foz, Coimbrões, o Caieiro esteve no Foz, o Afonso veio do Coimbrões, Fábio Borges, Oliveira de Douro, o Paiva, guarda-redes, esteve no Avintes, salvo erro. Na minha opinião, é o ponto mais fraco do plano. Exatamente, é o único handicap da equipa do Lessa. Ou seja, isto vai de encontro àquilo que tu falaste há pouco. A gente vai muito iludido, vem da Liga 3 ou Liga 2, mas chegam àquelas realidades e o rendimento não é o mesmo. Ou seja, isto aqui para valorizar o trabalho que o Lessa fez, e isto é muito simples. A gente recua à época passada, o Coimbrões sobe em primeiro lugar, certo? O Alpendrade em segundo e o Lessa em terceiro. E o Lessa em terceiro. Mas o Lessa, há ali um insucesso desportivo, mas o Lessa sabia que era aquela linha que eles tinham que seguir para obter resultados. Embora tenham subido através da Secretaria, mas agora o trabalho deles está a trazer resultados e é um forte candidato a subir à Liga 3. Quanto à jornada, destaca a vitória do Beira-Mar. Não é? Parece que o Beira-Mar está fortíssimo na luta pela manutenção. E o Gondomar não pode empatar em casa este jogo, visto que vai agora ao Marco e o Marco tem que ganhar obrigatoriamente. O Gondomar, neste jogo em casa, não devia ter empatado com o Camacho. Não vamos ter tempo de analisar a próxima jornada, até porque vocês na vossa análise falaram muito daquilo que são os próximos jogos. Apenas dizer que temos a penúltima jornada do Campeonato de Portugal, na jornada 25, Lessa, Guarda, Beira-Mar, Machico, Régua, Salgueiros, Camacha, União de Lamas, Coimbrões, Marítimo B, Marco, Gondomar e o Sinfãs Alpendurada no próximo domingo às 16 horas. Vamos para as notas finais, começamos por ti, Inês, hoje. A minha nota final vai direitinho, e não é costume, mas estamos aqui, há que lembrar também, vai para o Lusitânia de Lourosa. Eu penso que o Lusitânia de Lourosa, juntamente com o Pedro Miel, está a fazer um trabalho fantástico
e tinha que dar esta nota porque é aqui um clube também do nosso concelho e de facto está a dar bom nome, está a dar uma boa imagem de Santa Maria da Feira, e há que dar os parabéns ao Lourosa e espero que continue, e para o meu amigo Morgado e Miguel, que tive a oportunidade de jogar com eles no Beira-Mar, que continuem estes grandes sucessos, que para mim é um prazer. Carlos Silva? É para a equipa do Lamas, pelo campeonato que fizeram, surpreenderam tudo e todos, porque a massa associativa do Lamas não acreditava na altura, porque o Lamas não tinha nomes sonantes, e eles provaram mais uma vez de que ser jogador de futebol não é preciso ter nome, é preciso ter qualidade, ter vontade, empenho e amor à camisola. Acho que foi uma das grandes vitórias do Lamas, foi precisamente estas coisas que eu disse agora aqui. E eles compreenderam rapidamente que a história do Lamas, que nós ali naquele clube nascemos para vencer, e eles interpretaram bem isso aí, e o Lamas conseguiu, portanto, safar-se lindamente da descida de divisão, e fez um campeonato que leva a pensar que o Lamas, em termos de futuro, pode pensar em outras coisas. João? Pronto, as minhas notas finais vai diretamente para a minha equipa e para o nosso treinador, para o André Canedo, pela forma como ele intervém nas declarações no pós-final de jogo. Eu nunca vi o nosso treinador, a nossa equipa técnica, mesmo os nossos jogadores, agarrarem-se a desculpas quando não têm um resultado positivo, e eu quero lhes dar os parabéns por isso, por não se agarrarem a desculpas, porque quando perdemos o problema está em nós e temos que trabalhar para melhorar, para dar uma resposta forte, e vai diretamente para eles as minhas notas finais. Para terminar, agradecendo a presença do Paulo. Paulo, é sempre bem-vindo a esta casa, sabes que também é um bocadinho tua. A tua nota final, e convidar-te já a vir mais vezes até aqui. Bem, a minha nota final, acredito que a pessoa não vá ouvir, mas deixo aqui, vai para o Ginho Malheiro, treinador adjunto do Marco, independentemente de sermos adversários e nem sempre nos entendemos muito bem. Deixo-lhe uma palavra de amizade, porque infelizmente perdeu a sua esposa no dia de hoje ou no dia de ontem, não tenho certeza, e vai ficar com duas filhas e com a ausência da mãe, que isso, eu sou pai também, e sei o quanto isso, ou melhor, não sei, nem quero saber o quanto isso deve ser difícil, ter que explicar e ter que lidar com duas crianças que ficam sem a sua mãe, e deixo aqui uma palavra de força para ele e um agradecimento pelo convite. Estamos então contados com este voto de pesar que nos associamos todos aqui no painel, portanto, muita força e também para o Futebol Clube Cortegaça, que perdeu um treinador, o Bruno, que também nos deixou hoje, portanto, um abraço para todos eles e associamos-nos com este voto de pesar de toda a equipa do Sintonia de Ataque. Obrigado, Paulo, mais uma vez, até breve. Quanto aos nossos ouvintes, a pausa vai ser curtíssima, já regressamos para a segunda parte do seu Sintonia de Ataque.